Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Canadani, sou professor do curso de Ciências Contábeis da Univale de Ivaiporã e venho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a atuação do contador no que tange fraudes e inconsistências contábeis. Sou formado em Ciências Contábeis pela Univale, pós-graduado em Auditoria pela ESAP, também fiz a Univale, sou mestre em Gestão do Conhecimento nas organizações pela Unicesumar e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema aí que é bem delicado, mas não deixa de ser importante e atual. Até mesmo porque, recentemente, a gente conseguiu observar o poder, a importância que a contabilidade tem nas empresas, no que tange a empresa ter a sua continuidade, no que se refere ela estar em dia com as suas obrigações tributárias e até mesmo estar em dia com os seus sócios. Pois houve muito questionamento quando uma entidade muito grande no Brasil abriu falência, perguntando se aquele valor do qual apareceu, né, como uma dívida exorbitante de bilhões não tinha visto contabilmente e tudo mais. Então o contador ele está presente em todos esses momentos. O contador ele faz parte do DNA da empresa. Por isso que ele está intimamente ligado a essas partes que podem estar gerando fraudes ou não. Aí vem o questionamento, mas é o contador que faz a fraude? É a empresa que faz a fraude? Cada fraude é uma fraude. Pode sim partir de contadores, né, maus profissionais que acabam se utilizando aí da oportunidade, do poder da contabilidade para poder agir de má fé, fazer coisas aí que não é condizente com a profissão contábil, assim como também pode vir das empresas e o contador às vezes nem está sabendo do que está acontecendo, apesar de estar envolvido diretamente, mas não está sabendo das intenções da empresa e demais pontos. Então cabe ressaltar que toda empresa no Brasil é obrigada a ter contador. A partir daí a gente já entende que se há alguma espécie de fraude dentro dessa empresa, o contador, de algum momento, ele teve ligação com esta empresa, ok? Aí vocês podem estar perguntando, mas vamos lá, professor, esses contadores não acontece nada, eles fazem o que querem, os que fazem as coisas erradas. Muito pelo contrário. Dependendo do tamanho da falha desse contador, vai desde uma advertência do Conselho de Ética, do Conselho de Contabilidade, até mesmo a prisão desse contador, desde que haja a caracterização do crime, da intenção da fraude. Toda a parte fiscal e contábil no Brasil, ela é muito bem regulamentada e muito bem administrada pelos governos que a cobram, seja ele governo federal, governo estadual, governo municipal. Esses governos obrigam as empresas a entregar diversas declarações nas quais eles fazem as fiscalizações. Com base nessas fiscalizações que são gerados tributos, com base nessas informações que são gerados recolhimentos e demais impostos que são direcionados para o governo trabalhar aí com os recursos, aplicações e demais pontos. A grande maioria das fraudes contábeis consiste para o não recolhimento desses tributos. Ou seja, as pessoas tentam de toda forma, né, buscar uma redução tributária. Para isso, existem dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado, tá? E ambos os caminhos estão passando por contadores. Aí vem a importância, como eu já citei anteriormente, do contador aí nessa questão da atuação contra as fraudes e inconsistências contábeis, certo? O caminho certo é um estudo tributário, é buscar a elisão fiscal, para que não haja nenhuma espécie de fraude e uma redução lícita do tributo, certo? A legislação brasileira, no que tange a parte tributária, ela é gigantesca. Por isso que é necessário que o contador, o profissional, se especialize em determinadas áreas para poder atender essas empresas de forma a reduzir sua carga tributária de forma especializada. A outra forma de redução se chama evasão fiscal, né, onde que ocorre a maioria das fraudes contábeis. Ou seja, a pessoa acaba informando
um valor menor de venda, acaba informando um valor maior de despesa, ou acaba não informando nada, que não deixa de ser uma fraude contábil não fazer nada, para que não haja o recolhimento, certo? Nesse momento, ambos, tanto os contadores como os empresários, se sujeitam a todas as penalidades da lei. E isso é muito grave e muito importante para a sociedade. Por quê? Ao mesmo tempo que ele pode estar pensando em estar economizando tributos para uma determinada empresa, ele também está deixando esses tributos de serem arrecadados e as aplicações devidas pelo governo, seja na parte de saúde, infraestrutura, também deixarão de ser feitas naquele montante. Então, a partir do momento que há uma fraude contábil, não somente o governo pode ser lesado, os investidores podem ser lesados, que nem foi o caso dessa grande empresa aí que recentemente declarou que tinha uma dívida bilionária, né? Os funcionários podem ser lesados, mas a sociedade como todo é lesada. Porque a partir do momento que não há um recolhimento ou há uma intenção de fraudar um determinado órgão, esse impacto ele é gigantesco. Tá? Então os contadores, na sua rotina diária, né, conforme eu havia falado anteriormente, eles entregam diversas declarações. As empresas são obrigadas a entregar essas declarações e geralmente contratam contadores para poder fazer esse tipo de serviço. São muitas. O governo, desde o ano de 2007, implementou um sistema chamado SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Esse SPED hoje, o projeto SPED, ele é enorme, ele abrange todas as notas de entradas, todas as notas de saída, todos os tributos como ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contabilidade, folha de pagamento através do e-social, e isso é de responsabilidade do contador, certo? Nesse mar de informação, nesse emaranhado de obrigações tributárias, de fato, pode ocorrer a inconsistência. O que é inconsistência? Uma informação que não foi gerada a fim de fraudar ninguém e nem tributo, nada dessa forma. No entanto, devido a um erro de sistema, devido a um erro de conhecimento do profissional que está gerando aquela informação, pode gerar uma inconsistência, certo? Então, o contador tem que trabalhar a fim de que isso não ocorra, que ele sempre esteja conferindo, melhorando as suas rotinas, para que essas inconsistências não ocorram durante a informação dessas obrigações tributárias. Tá? É algo bem complexo, é algo bem complicado. A tributação brasileira é uma das maiores do mundo em relação a valores de recolhimento. Só que além disso, de ser muito alta a carga tributária brasileira, o Brasil ele é muito bom no que tange à fiscalização da arrecadação. Por isso que exige várias formas de controle para que isso não aconteça. Ainda em continuidade das fraudes contábeis, né, cabe ressaltar que das derivações da profissão contábil é o auditor. O auditor consiste em um contador que ele pode ser interno ou externo, ou seja, um interno é o que está ligado somente à alta diretoria da empresa e não está ligado mais a nenhum outro setor, que vão fazer as auditorias nos controles e demais procedimentos empresariais. E o externo também faz o mesmo processo, só que ele não está ligado a nada. Ele é uma empresa terceirizada, já para não ter esse vínculo com a empresa e acabar contaminando ali os seus demonstrativos, acabar trazendo uma opinião que não seja condizente com a realidade do objeto de auditoria, que são as empresas. A auditoria se tornou muito popular no Brasil quando várias empresas norte-americanas se instalaram no nosso país e a administração, por estar em outro país, exigia que alguns auditores verificassem se os controles empresariais estavam sendo feitos de forma correta. Então, os auditores eles são responsáveis por verificar se os processos e os procedimentos contábeis estão sendo aplicados de forma correta.
Caso eles verifiquem que não está de acordo com as legislações e com os processos internos da empresa, eles vão fazer algumas apontamentos para que a alta administração da empresa verifique se isso está condizente ou não está condizente. Toda empresa que tem o capital aberto, tem o capital aí na Bolsa de Valores, ela é obrigada a ter uma auditoria externa, certo? Aí, novamente, a gente vai retomar. Poxa vida, mas tem auditoria externa, tem o contador, tem o governo que fiscaliza isso fortemente as empresas. Ainda há fraude contábil? Sim. Nós temos que entender que o Brasil é um país gigantesco, com legislações gigantescas e obrigações pesadas. Então, nesse emaranhado de informações, as situações, ainda, infelizmente, acaba ocorrendo a questão aí das fraudes tributárias, das fraudes financeiras, certo? Então, o auditor é uma peça fundamental, desde que ele age com lisura e ética, certo? Para ajudar ao combate às fraudes contábeis e também ajudar nas inconsistências. Como eu citei anteriormente, muitas das vezes a informação está inconsistente por um erro do sistema, por um erro do contador, não com fins ilícitos, apenas por meros erros. E isso, infelizmente, acontece até com certa frequência, pela a quantidade de demonstrativos que são exigidos e pela legislação brasileira, que é muito complexa. A auditoria, ela acaba ajudando e apontando ali onde está sendo a falha contábil para que a empresa possa corrigir, para que o profissional da contabilidade possa corrigir e estar fazendo aí os próximos lançamentos, os próximos controles de forma adequada à legislação e aos procedimentos internos da própria empresa que atua. Seguindo tudo isso, seguindo ali as questões éticas que são inerentes à profissão contábil, seguindo também todas essas questões de auditoria, né? Isso traz algo chamado de confiabilidade aos demonstrativos contábeis, né? Ou seja, aquele demonstrativo ele se torna algo confiável. E por que é tão importante um demonstrativo contábil? Pois as decisões são tomadas a partir do demonstrativo contábil. Vamos pensar o seguinte, uma empresa que tem 2, 3, 4 filiais. Como é que o empresário faz para poder conferir o caixa todo dia? São 4 cidades, mesmo que sejam vizinhas. Pensou ele ter que fazer o fechamento de caixa todos os dias, né? Fora as outras atividades que ele tem que fazer? Como é que o empresário faz para conferir o estoque dessa empresa todo dia? 4 empresas, ele vai contar o estoque todo dia, 4 vezes? Certo? Não. Vai ter uma pessoa que conta e vai fazer uma informação contábil para ele. Aí ele tem que confiar ou não, certo? Para ver se há desvios de caixas, se há desvio de estoque. Agora vamos um pouco mais além. E se for uma empresa com 50 filiais, 100 filiais ou mais? Aí tudo se torna mais complexo e cada vez mais dependente da contabilidade. Pois a fraude, ela pode consistir em vários pontos. Tributária, uma fraude financeira, uma fraude interna da empresa. Alguém está adulterando os estoques e desviando mercadoria. Alguém está adulterando o caixa e desviando dinheiro dessa empresa. Nesse momento, novamente, o contador entra de forma forte e atuante para poder levar a informação necessária para o usuário e atuar de forma contundente e responsável ao combate às fraudes contábeis e fraudes, e as inconsistências contábeis que podem acontecer no dia a dia. Infelizmente, né, no Brasil há várias situações aí onde contadores que não estavam nessa função, que é a nossa função de verdade, fornecer informação para tomar decisão, informar sobre fraudes e demais pontos, que a justiça apurou os fatos e contadores que já foram presos, né, devido a essas situações, essas fraudes que infelizmente acabaram acontecendo no nosso país. Contadores de grandes empresários, de grandes políticos, de grandes empresas que acabaram aí
por N motivos, não sendo éticos com a sua profissão e acabaram tendo aí um destino muito, muito triste. Mas ainda, falando um pouco sobre o combate, né, a importância do contador, da atuação do contador, isso só são os pontos que o contador pode trazer de forma de prevenção para a empresa. Somente os pontos de prevenção. Tem os pontos que não foram citados ainda, que nem é o nosso tema, mas junto com a prevenção, há toda uma questão de controle e toda uma questão de prospecção. A partir ali de todo o controle feito, de todos os dados levantados pela contabilidade, o empresário, a pessoa física, o governo pode tomar decisões para o futuro, né, a partir de bases, né, sólidas que a contabilidade gerou do passado daquela empresa. Então a empresa sabe que em determinado momento ela tem mais fluxo, outro momento ela tem menos fluxo, um momento ela tem mais estoque, outro momento ela tem menos estoque. Enfim, ela tem mais lucro no mês X, menos lucro no mês Y, e com base nessas informações a tomada de decisão se torna assertiva. Eu vou fazer um investimento no mês tal, né? Ou eu vou quitar uma dívida, fazer uma dívida para pagar no mês tal. Eu posso pegar um dinheiro emprestado e no mês tal eu vou pagar. Por quê? Nos últimos 5 anos de contabilidade, esse mês foi o mês que mais entrou dinheiro na empresa. Então, se essa informação está inconsistente, às vezes por conta de uma fraude, além de estar tentando acobertar algo que está errado nessa empresa, acaba prejudicando também o futuro dessa empresa, né? E nesse ponto a gente não sabe o que é pior, né? Se ele falei empresa agora ou falei empresa aos poucos, ao futuro, ou acaba tirando oportunidade da empresa. A empresa ali está com fluxo de caixa baixo. Aparece a oportunidade de abrir mais uma filial, mas a empresa fala assim, não vou abrir, pois o meu fluxo de caixa é muito baixo. Está tendo um lucro e tal, mas o dinheiro não é suficiente para investir em uma nova empresa. Às vezes pode ser que o dinheiro seja suficiente, porém está ocorrendo alguma espécie de fraude na qual as pessoas estão desviando o dinheiro da empresa, toda a questão do fluxo financeiro, e acaba, além de prejudicar a empresa no momento atual, acaba tirando oportunidades que elas deveriam estar crescendo, que elas poderiam aproveitar para poder seguir em frente e aumentando. E uma empresa, quando cresce, ela gera emprego, gera economia, enfim. Todas as empresas que existem no nosso país, elas são necessárias para a continuidade da nossa sociedade, para a continuidade aí dos empregos, da economia e demais pontos. Então, toda demonstração contábil que é fraudada, novamente, conforme eu falei no começo, ela, além de prejudicar a própria empresa ou o próprio órgão que está tentando ser fraudado naquele momento, ela prejudica a sociedade como um todo. Ela acaba gerando aí um passivo tributário que não deveria existir, ela acaba gerando prejuízo financeiro que não deveria existir, ela acaba eliminando empregos. Essa empresa mesmo, essa gigante que chegou a fechar as portas por um momento, agora ela está numa retomada econômica, ela anunciou a demissão de milhares de empregados. Então são milhares de famílias que pensariam agora, né? Minha mãe, meu pai, meu filho está desempregado devido aí a uma possível fraude na contabilidade, devido aí a um desvio financeiro que estava sendo acobertado pela contabilidade. E olha o tamanho do impacto, olha o que isso gerou. Então, o contador, além da importância para o futuro da empresa, além da obrigação de toda empresa ter um contador, né, ele ainda é responsável pelos seus atos junto com a empresa perante a sociedade. Pois quando há qualquer fato que prejudique uma determinada sociedade, um determinado grupo empresarial, isso impacta diretamente na sociedade. Pessoal, eu trouxe aqui hoje mais um bate-papo, o que o contador pode estar fazendo, ele pode estar se aperfeiçoando, procurando o ramo de auditoria, né? O contador é penalizado para poder estar atuando aí contra as fraudes e inconsistências contábeis, tá bom? Era mais um bate-papo, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, né, agradecer aí a professora Patrícia, a coordenadora do curso da Univale, professor Fábio Primac, coordenador do curso de contábeis
lá em Guarapuava, na Campo Real, que estão organizando aí o 3º congresso, aliás, perdão, é o 4º congresso, perdão, agora me escapou, peço desculpas, eu acho que é o 4º Congresso Internacional de Contabilidade, tá um trabalho fantástico. E se você chegou até aqui, comente aí no vídeo se vocês conhecem alguma situação que houve fraude contábil e o que aconteceu nesse determinado momento. Espero vê-los em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.